Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, aula sobre direito penal militar. Hoje nós falaremos sobre o crime de deserção. Continuamos falando sobre crimes contra o serviço militar. Hoje falaremos da deserção. Você já teve uma aula, inclusive, sobre o crime de insubmissão. Lembra disso? Aliás, o que é insubmissão mesmo? Você lembra o que é o crime de insubmissão? É aquele sujeito que deixa de se alistar. É isso? Não, professor. É o sujeito que é convocado, deixa de se apresentar no local designado para a incorporação, ou dá uma de esperto, se apresenta, mas se ausenta antes da incorporação. Este crime é o crime de insubmissão. O crime de deserção é um pouquinho além. O sujeito já é militar e ele se ausenta por mais de 8 dias, ou noutras hipóteses que nós estudaremos detalhadamente hoje. Portanto, crime de deserção, vamos lá? Artigo 187 do CPM diz o seguinte: ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Pronto! O crime de deserção que você vai ouvir falar muito na polícia, no corpo de bombeiro, na marinha, exército, aeronáutica, onde você estiver, você vai ouvir falar muito nesse crime. Fulano de tal desertou. Deserção é um crime propriamente militar, ou seja, é um crime que só tem no Código Penal Militar, e ele consiste em ausentar, afastar, ir embora, tá? O militar, então, significa que civil não vai praticar esse crime de deserção, tem que ser militar. Daí a diferença da insubmissão da deserção. Na insubmissão, é o civil que pratica, porque é o civil que, uma vez convocado, deixa de se apresentar. Ou se apresenta, mas se ausenta antes do período, né? Antes do período aí determinado antes da incorporação, vamos dizer o seguinte. Muito bem. Já a deserção, ausentar-se o militar, ou seja, o sujeito tem que ser militar, sem a devida licença, sem permissão da autoridade militar, sem permissão de um comandante ou de um superior, se ausenta da unidade, do quartel, da companhia, da força em que serve, do local em que serve, ou do lugar em que deve permanecer. Pode até não servir em determinado lugar, mas recebeu uma missão para ficar, por exemplo, em um batalhão, permanecer lá. O sujeito se afasta, vai embora. Não está nem aí. Por mais de 8 dias, pratica o crime de deserção, que a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, tá? E se for oficial, a pena é agravada, né? O juiz pode aumentar a pena, agravar a pena. Portanto, senhores, o crime de deserção traz, então, como elemento importantíssimo o verbo ausentar, que é afastar. Claro que esse afastamento é sem licença. Imagina que você está afastado porque você ganhou uma licença do seu comandante. Você ficou 10 dias na praia. E daí? Agora, vai para a praia sem licença e fica lá 9 dias para ver. Ficou mais de 8 dias, portanto, tem que ser no mínimo 9 dias de afastamento sem licença, ausentou-se do quartel, ausentou-se da unidade militar, sem permissão, sem a devida licença de quem de direito pratica o crime, cuja pena vai de detenção de 6 meses a 2 anos, e se for oficial, claro que se for oficial, que tem que dar exemplo maior, a pena é agravada, tá bom? Casos assimilados, casos semelhantes à deserção. Na mesma pena, incorre o militar que não se apresenta no lugar designado, dentro de 8 dias, fim do prazo de trânsito ou férias. Olha só, senhores. Primeiro, o que significa essa situação aqui, né? Porque férias, todo mundo sabe o que é. O período, né? Que você, após 1 ano de trabalho, né? Período aquisitivo, tem aí 1 mês de férias. Tudo bem. Muito bem. Imagina o seguinte. O marciano entra de férias, né? Vai ter 1 dia para retornar.
Naquele dia que é para retornar, eu não retorno. Conta-se 8 dias dali. No 9º dia, ou seja, a partir do 9º dia, então, eu estou praticando um crime de deserção. Por quê? Eu não ausentei, eu estava de férias, então eu não entro aqui, né? Agora, eu estava de férias, eu não retornei para o trabalho dentro de 8 dias depois que acabaram minhas férias. Olha aqui, ó. Não se apresentar no lugar designado dentro de 8 dias, fim do prazo de trânsito ou férias. Você tem 8 dias para se apresentar, não se apresentou, aí pratica o crime de deserção. E o trânsito, professor, o que é o trânsito? O trânsito é um período em que o militar tem para sair de uma unidade e apresentar a outra. Por exemplo, o sujeito é removido de um batalhão para outro. Ele tem um período, cada estado cria o seu período de trânsito. Por exemplo, no Exército, nas Forças Armadas, o sujeito tem um período de 30 dias para sair do Rio de Janeiro, por exemplo, e apresentar lá no Amazonas. Tá certo? Se ele não se apresentar dentro de 8 dias, a contar da data em que deveria se apresentar, tem que se apresentar no dia 1º. Não se apresentou, já conta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No dia 10, ele já está praticando o crime de deserção. Então, trânsito é o período em que o sujeito tem para transitar de um local para outro. É o período que o sujeito tem para apresentar em outra unidade quando ele for removido, né? O que o pessoal chama aí de transferido. Ele sai de um local para outro, tá? Muito bem. Não se apresentar no lugar designado, você é do 3º batalhão, designou-se para você apresentar lá no 25º. Você tem lá, por exemplo, 5 dias de trânsito. Seu estado aí criou, por exemplo, 5 dias de trânsito. Tudo bem. Você, tô nem aí, piriri parará, o pessoal lá não sabe mesmo de quando que eu devo me apresentar. 5 dias, você apresenta com 15 dias. Então você passou 10, né? Porque 5 dias, e aí você demorou 15 dias, então mais 10 você já está em deserção, crime de deserção. Não se apresentar no lugar designado dentro de 8 dias, fim do prazo de trânsito ou férias. Professor, vamos imaginar o seguinte, e se eu apresentar, era para apresentar no dia 1º, apresento no dia 5, então 2, 3, 4, 5, faltei 4 dias. Eu não estou praticando o crime de deserção? Não. Você está no período que se chama período de graça. O período de graça não significa que você está livre de sanção. Vai sofrer uma sanção disciplinar. Vai instaurar sindicância, vai instaurar procedimento administrativo para verificar a sua falta. Mas não se equivale, ou seja, não se confunda falta com deserção. Até 8 dias, o sujeito ele é faltoso. Passou de 8 dias, aí é o crime de deserção. Apresentou no 3º dia. Rapaz, você não tinha que ter apresentado aqui há 3 dias atrás. Sim, porque você está apresentando só hoje. Está apresentando hoje. Estou nem aí. Piriri parará, eu invento uma justificativa lá. Quis curtir mais a praia, piriri parará. Tá bom. Vamos fazer uma parte aqui de que você está apresentando com 3 dias de atraso. Parte, para você que é civil, que nunca ouviu falar, parte é um documento. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando, que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 2018, claro, para o cargo de soldado combatente. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um curso super atualizado, super competitivo, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35
você vai ter esse super curso aqui na Lá Concurso. Esse vídeo que você assistiu é apenas um trecho, um pedacinho da aula, né, uma das aulas que nós temos para a galera. É uma aula demonstrativa para você conhecer a qualidade e a potência que são os nossos professores. Bacana, pessoal? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.